Olá, boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui no nosso Organiza nessa terça-feira, de volta com o nosso Sintonia para vocês. Será que precisa apresentação? Eu acho que sim. Os jovens, né? Esse é o meu lado, vocês conhecem. Vai ser um prazer muito grande. José Arthur de Castro Fortes. É esse o nosso entrevistado de hoje. Zé, muito obrigado por ter Muito obrigado a aceitado, você por me permitir estar ao seu lado. Eu sempre tive uma ideia de que eu gostaria de ter trabalhado no rádio com uma mulher ao meu lado. Porque eu acho que a voz feminina, ela dá um valor muito grande também para quem está ouvindo a gente. Mas nunca tive a oportunidade de trabalhar com nenhuma locutora. Parceira? Nenhuma. Quantos anos de rádio, Zé? Quase 60 anos. Eu comecei em 59. Quase 60. Parei no ano passado, então tem que fazer os cálculos. Quase 60, 50 e tantos. Você tem 15 anos, né? Eu tenho 80 hoje. Olha que delícia. É. Olha que delícia. Pois 80 anos, Eu sou idoso. quase 60 anos de rádio. É. Escute, pesquisador, historiador, jornalista, assessor de imprensa. Não, primeiro deixa eu esclarecer por que o meu nome radiofônico ficou sendo José Arthur de Castro Fortes. Porque não é esse o seu nome? Não, eu prefiro que me chamem de Zé Arthur. Sim. É mais simples. Só que quando eu comecei no Vamos rádio, compartilhando essa história. quando eu comecei no rádio, começou mais ou menos na mesma época o Arthur Marques. E o pessoal fazia muita confusão entre nós dois. Uns me chamavam de Arthur Marques, outros chamavam ele de Zé Arthur e tal. Aí, para diferenciar, o próprio pessoal lá que a gente ia entrevistar e tal, começou a chamar a mim de José Arthur de Castro Fortes. Aí pegou. E o detalhe é que tem uma música sertaneja que foi feita em minha homenagem, composição do João Médici Rezende, e gravado por um trio sertanejo aí, que até na música, a estrofe, tem o meu nome completo. José Arthur de Castro Fortes. Quem fez essa música? É esse grande repórter da cidade e da região, João Médici Rezende. Olha só. Ele era funcionário civil da Escola de Aeronáutica, apresentava programa sertanejo na rádio e era também compositor. A vida inteira músico, na Rádio Clube? Não. Eu trabalhei no eixo Guará Aparecida em todas as emissoras. Verdade. Me Aparecida. lembrei de você na Rádio Aparecida agora. Eu comecei na Rádio Aparecida. Aparecida, Monumental, aqui na Clube, AM FM, na Metropolitana, na Piratininga, quer dizer, eu trabalhei em todas as emissoras, menos nessas que estão surgindo agora, e num trabalho como esse que você faz aqui. Mas agora já vai gostar daqui a brincadeira. Agora, você vai ver como uma delícia isso aqui. Agora eu estou estreando aqui também, né? Olha só. Nesse Escute, tipo de mídia. Além de jornalista, você é um pesquisador e historiador, eu digo isso, porque sua família tem esse dom, né? Você tem um irmão também que é pesquisador, que é historiador. Estou louco para entrevistar ele, qualquer dia nós vamos bater um papo. Já falei. É o Francisco. O Francisco. Isso. E você já está no terceiro livro de pesquisas de arte. Posso mostrar os dois primeiros? Pode. Daqui, ó. Tá. Antes da gente Esse falar. é o primeiro. Tem Esse a aqui é o ponte que primeiro. partiu. Aconteceu, virou notícia. Aí a ponte que partiu foi o que aconteceu. Olha a ponte aqui, ó. Caída. Ah, que choradeira. Que tristeza foi aquele dia, hein? Eu assisti ao vivo. Estava ali ao lado da ponte quando ela Você afundou. viu, Zé? Vi. Eu estava fazendo reportagem lá porque dava a impressão de que o problema ali era meio sério. A gente não esperava que ela só sobrasse do jeito que aconteceu. Mas acabou acontecendo. Olha que coisa. Você que esteve sempre junto do poder, porque você foi assessor de imprensa de vários prefeitos, de vários partidos e tudo. E o povo achava meio engraçado, falava, puxa vida, um é de um partido, o Zé tá lá. Entra o outro no outro partido, o Zé tá lá também. Como é que é essa história, Zé? Olha, sem falsa modéstia, eu acho que é por competência. Sem partidarismo. Porque, veja bem, Porque se fosse hoje, ia falar, uai, mas como? Se ele eu até conto nesse terceiro livro aqui, como é que eu fui assessor de imprensa, como é que eu fui jornalista, como é que eu fui radialista e assessor de imprensa. Quem me lançou
nesse tipo de atividade foi o Belmiro Dinamarca Filho. Doutor Belmiro, prefeito de Guaratinguetá. Você não tinha nem nascido ainda. Não, mas eu me lembro do doutor Belmiro, como não tinha nascido? Não, prefeito eu não lembro. Então. Mas dele. O Belmiro estava no segundo ano de mandato, ele faltava 2 anos para ele terminar o mandato, quando ele me convidou, ele foi na rádio para ser entrevistado por mim, terminou a entrevista e ele me convidou para ser assessor dele. Aí eu fui trabalhar com ele, foi o primeiro prefeito. Porque naquela época não existia assessoria de imprensa, então o Belmiro Dinamarca foi que teve o start visionário, hein? Foi. Então, aí o Belmiro, ele me contratou. Aí quando terminou o mandato dele, o Ranieri entrou e o Ranieri me perseguiu tanto, você não acredita? Que isso? Porque ele achava que eu era do adversário, do palanque. Do Belmiro. Inimigo do Belmiro. O Belmiro não era político. O Belmiro foi um candidato de conciliação, porque havia muita briga na época entre Netinho e Broca Netinho e tal. Então, colocaram um cara que não era político, ele era promotor público. E não tinha nada a ver. Essa história. Bom, mas aí o Ranieri, ele me perseguiu. Eu era contratado pela CLT e o Ranieri, por exemplo, não me mandava embora. Porque se ele mandasse embora, pelo menos eu saía de lá com algum dinheirinho no bolso. Né? Mas podia ser contratado pela CLT em prefeitura naquela época? Toda a vida, até a última função. É o que a gente chama de seletista hoje? Talvez. Mas resumindo, terminou o mandato do Belmiro, aí eu esperava que o Ranieri não mandou embora. Aí ele exigia que eu fizesse de tudo, ele me deixava na prefeitura 6 horas por dia sem fazer nada. Puxa, eu não tinha uma cadeira para sentar, uma mesa, não tinha nada. Hoje nós podemos chamar isso, você podia processá-lo por assédio psicológico. Assédio moral. Mas apesar disso, na virada das coisas que aconteceram depois, eu acabei me tornando amigo dele e tive a oportunidade de ajudá-lo muito no final da vida dele, quando ele já estava doente, tinha sofrido um derrame bravo e tal, já estava praticamente afastado de tudo, e eu ajudei ele na creche. A creche dele chamava Ovo Azul. Ovo Azul? Por que será que era Ovo Azul? Vamos compartilhando essa história, vocês que estão assistindo, obrigada, a gente aí assistindo, Adriana do Hélio, obrigada, beijo. Tem mais gente aí, Zé Rangel, olha quanta história. Então podemos dizer que a função, peraí, só para saber, a função de assessor de comunicação, o assessor de imprensa de uma prefeitura, você teve que criar essa função, porque o que fazia um assessor? Então, veja bem, só dando sequência à minha carreira. Um abraço, é isso aí. A minha carreira como assessor, depois do Ranieri, entrou o Melo. Foi. Aí o Melo, ele levou para lá alguém que eu não... Talvez até ele tenha levado o Carlos Marcondes, se a memória minha não está falhando. Só que o Carlos Marcondes não ficou muito tempo lá. Aí o Melo me chamou. Apesar de ser do grupo do Ranieri e saber que o Ranieri não queria me ver pintado. Mas você tinha grupo, homem? Eu não tinha. Não tinha e não tenho. Eu voto sempre na pessoa e não no partido político, necessariamente. Mas tudo bem. Mas aí entrou o Melo e o Melo me chamou para trabalhar com ele. Aí, no final do governo dele, eu pedi exoneração, eu pedi demissão, porque eu não concordei com umas coisas que aconteceram lá no final da gestão dele. Você estava na fundação, já que você é um pesquisador, aconteceu, virou notícia, não foi nessa administração, na primeira administração do Melo, que foi criada a Codesg em Guará? Foi. Aliás, que foi criada pelo Ranieri e o Melo implantou. Bom, aí depois do Melo veio o Gilberto Filipe. Aí o Gilberto Filipe também, ele colocou alguém lá, não sei quem, não me lembro, acabou me chamando também. Isso eu já estava em rádio, eu me lembro. Então, mas sempre que esse pessoal me chamava como seletista, porque não tinha concurso para provimento no cargo de assessor de imprensa. Se fosse hoje, você virava secretário, porque o cargo de assessoria de imprensa hoje é top. Não, naquela época, já desde o Belmiro,
Não era top, mas era subtop. Subtop. Não, não era secretaria, mas era assessoria. Você sabe os segredos de alcova, não sabe? Sei, mas nunca comentei com ninguém, nem com os que foram prefeitos depois, eu fui trabalhar com ele. Depois do Gilberto, voltei a trabalhar com o Melo. Depois do Melo, voltei a trabalhar com o Gilberto. Depois do Gilberto, eu trabalhei com o Nelson Matídios, que aliás era o único prefeito que era amigo meu de infância. Antes, durante e depois. Foi mais fácil trabalhar com ele assim? Ou foi mais difícil? Não. Para mim, não foi nem fácil, mas difícil. Foi uma função que eu exerci, pronto. Eu não mensurei se tinha... O assessor de imprensa tem que botar a cara a tapa, né, Zé? Também. Tem que botar a cara a tapa e fazer a defesa, principalmente dos erros. Não, e mais do que isso até. Um assessor de imprensa, ele tem que ser um tal de orientador do prefeito para não queimar a imagem dele. Então, nos bastidores, eu acho até que é mais importante, politicamente falando, esse trabalho de alertar o prefeito. E tem gente que não gosta de falar coisa que não agrade aos poderosos. Né? Eu não tinha esse escrúpulo. Porque poderoso tem um grupo de puxa-saco que fica no entorno, mas é fácil. Que não deixa ele enxergar a realidade, não é verdade? O pessoal leva só notícia boa, cor-de-rosa para ele, tudo bem. Mas depois, então, do Nelson... Você fazia o trabalho de bruxa. Fazia o trabalho de parede para o pessoal jogar pedra e acertar em mim, não dele, etc. Bom, mas aí o que aconteceu? Não vou conseguir arrancar um segredo dele, será que vou? Não vai. Aí o que aconteceu? Entrou o Francisco Carlos, que tinha ojeriza pelo Nelson Matídios. O Francisco Carlos não queria ver o Nelson Matídios na frente dele. Só que o Nelson Matídios, quando terminou o governo dele, ele não exonerou uma série de assessores, dentre os quais eu. Não exonerou. Só que quando foi no primeiro dia de governo do Francisco Carlos, eu fui logo cedo lá e entreguei uma carta colocando o meu cargo à disposição dele, já que o cargo não era ele que tinha nomeado, tinha o antecessor dele, e me colocando à disposição para passar o serviço para quem ele bem entendesse. Quando foi de noite, está aqui no livro, aqui, ó. Quando foi de terceira edição. Quando foi de noite, baixou um motorista da prefeitura, me levou lá que o prefeito queria falar comigo. Aí ele falou assim, olha, desses puxa-saco do Nelson Matídios, que ele não mandou embora, você foi o único que teve a dignidade de trazer a sua carta colocando o cargo à minha disposição. O resto está pensando que vai ficar aqui comigo, mas está tudo exonerado. A sua portaria de exoneração também está aqui. Estava um pacote assim. Só que eu ainda não defini quem que eu vou colocar nesse lugar. Então, se você puder, eu gostaria que você ficasse uns dias aqui até eu definir essa situação. Esse uns dias... Ficou quanto tempo? Foram 4 anos. Foram 4 anos. Aí quando ele foi reeleito, ele não chamou. Não me chamou de novo. Aí é que eu parti para o INSS para saber se eu tinha direito de me aposentar e por sorte minha eu tinha. Aí eu me aposentei lá, nessa função toda aí. Mas continuei trabalhando no rádio. Ô Zé, eu sempre achei, possivelmente eu devo ter feito alguma crítica em relação a você, por conta dessas duas posições. Eu me conheço, eu sei, devo ter feito. Sei. O fato de você ser assessor de imprensa da prefeitura e ao mesmo tempo trabalhar como jornalista num programa jornalístico. Eu também não acho correto. Como é que foi lidar com essas duas coisas? Porque eu não entendo como é que faz isso. Não era fácil. E não é fácil. Eu também preferiria ficar só de um lado. Só que na rádio eu ganhava muito pouco. Na prefeitura eu ganhava melhor, mas não era tão melhor assim. De modo que eu tinha que somar os dois salários. Por outro lado, os donos das rádios onde eu trabalhava e o próprio prefeito não admitiam que eu pedisse demissão, quer dizer, pediam para que eu continuasse. De modo que eu tive alguns donos... Você foi um jornalista que sempre teve credibilidade, Zé. Então, teve alguns donos de rádio, eu acho que alguns não, tanto do lado do Chico Zanini como do lado do Célio Jorge, eles compreendiam essa minha situação
E eu, não é porque era assessor de imprensa que eu deixava de criticar o prefeito, que era meu assessorado, como jornalista. E os donos de rádio, eles me apoiavam. Você não levou prensa de um lado e de outro? Ah, então, sim, levava. O prefeito falou, pô, você falou de mim, não, ou deixou que nego batesse em mim. Nesse Aí nosso o dono meio, da rádio fala assim, você vai continuar puxando o saco do sujeito, como é que vai ser? Não, eu fazia questão de no rádio, eu fazia questão de no rádio não puxar o saco, não. Eu falava as coisas boas do meu assessorado, enquanto prefeito, quando eu sabia que as coisas eram boas. Mas quando não era, por exemplo, o Gilberto tinha uma valeta lá na Santa Rita, abaixo da linha, que depois transformaram aquilo numa rua de canteiro e duas vias. E essa valeta vivia gerando reclamação de moradores lá da região. Aí o Gilberto Filipe, ele apelidou aquela valeta de buraco do Zé Arthur, que eu vivia cobrando. Eu também recebi um apelido de um prefeito por uma coisa que eu vivia cobrando. Bom, e o Gilberto, de vez em quando, coincidia de eu passar alguns programas lá elogiando ele, aí ele falava, seu Zé, eu não ouvi, mas vieram contar que você está falando bem de mim, é sinal que vem burbado aí na frente, né? E escute uma coisa, a coisa continua funcionando desse jeito? Não. A rádio como um ponto de reclamação da população? E se a população não reclama, o prefeito não faz? Não, não sei. Isso eu não sei porque eu já saí já. Porque a coisa só funcionava antigamente, cá entre nós, e de todo mundo que sempre ouvia a rádio, porque a Rádio Guará sempre foi muito bem ouvida. Ah, foi. E outra, tinha uma importância social, política, muito grande. Exatamente. Mas deixou de ter de uns tempos para cá. Por exemplo, um dos prefeitos, que eu não quero dizer o nome dele, porque ele está aí ainda atuante, mas um dos prefeitos, por exemplo, pediu minha cabeça lá para o Zé Luiz Sandini, porque eu andava criticando muito ele. Eu acho que foi o mesmo que pediu a minha. Eu acho que sim. E o Zé Luiz Sandini prontamente me colocou minha cabeça na bandeja. Ah, o seu Semi não deu a minha, não. Obrigado, então, seu Semi. Mas eu levei uma chambradinha. Mas o que eu estou dizendo é isso. Então, até determinada época, eu até cheguei a comentar com o Zé Luiz o seguinte, o Sandini. Falei, ô Zé, no tempo do seu pai, os poderosos, as autoridades, tinham medo da rádio. Agora eu estou notando que a rádio é que tem medo deles. É verdade. Mudou. Mudou, inverteu, né? Mudou a coisa. Inverteu. Você tem um instrumento com força total, que é... O que é? O que acontece? O que acontece é o seguinte, eu também falei para esse dono de rádio, olha, quando cortou minha cabeça, eu falei assim, até eu teria cortado a minha cabeça por 20 pau por mês. Opa, Lelê! E a coisa parece que continua assim, né? Eu acho que o valor é maior. Como é que você pode criticar alguém que te paga? Então, veja bem. Ou alguém que tem um compromisso, não que ele te pague, pode não pagar nada, mas que faz uma publicidade, e a publicidade é paga. Não, eu sempre comentava quando acontecia um caso. Isso é genérico, hein, gente? Eu não estou dizendo que acontece aqui, ali, acolá, não. Isso é genérico. Em todo lugar. Aliás, isso é a postura humana que eu estou falando. Como é que eu sei, né? Então, quando falam que existe liberdade de imprensa, eu digo que não existe, não. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Essa liberdade depende de pompas e circunstâncias. Depende de interesse. Por exemplo, você acha que na Rádio Aparecida alguém daria colher de chá para o Edir Macedo? Possivelmente não, né? Entrevistaria ele, faria programa com ele. Não. E na Record, levaria um bispo católico, cardeal, tudo, para fazer o oba com ele? Também não. Você acha que em Cuba o pessoal faria oba-oba para cima de alguém lá nos Estados Unidos ou vice-versa? Então, na Rússia e tal. Então depende. A Globo, por exemplo, que é acusada aí de tudo, é realmente uma emissora que vive em função do faturamento e do poder político que está sempre unido aos poderosos, dos irmãos Marinho, etc. E que cá entre nós, todo mundo do poder está unido a eles de uma certa forma ou de outra. Agora, ou
vamos usar outro, acho melhor não usar, senão não processa. Então, em relação à minha postura, é evidente que eu sofria. História. É evidente que eu sofria pressões, às vezes, de lado a lado. Então, tinha dia, ou tinha noites, que eu não dormia pensando o que eu ia ter que falar no dia seguinte e qual a consequência que isso ia gerar para mim a dor de cabeça. Eu imagino, Zé Arthur, não foi fácil, né? Entendeu? Não foi. Mas eu consegui. Não é fácil criticar você, mas a sua situação, Deus o livre. O pior, sabe o que é? Numa cidade pequena como a nossa... Deixa eu ver, o microfone do Zé tá bom? Vamos pôr aqui, ó. Se quiser, põe aqui nada. Bom, pronto. Eu... É moderno, Zé. A gente não sabe lidar com esse negócio aqui moderno. Pronto. Mas... Qual deles foi mais difícil de lidar? Qual deles que menos te ouvia? Vamos lá. O Chico Carlos. Chico Carlos não ouve ninguém? Porque o Chico Carlos... Não ouve ninguém, não te ouvia? Não sei se ele não ouve. É que eu não era elemento de confiança dele. Certo. Tanto que ele vivia me chamando de puxa-saco do Nelson. E no fim acabou fazendo aliança política com o Nelson, que garantiu o terceiro mandato dele. Então o que as pessoas... Então o que acontece hoje não é de hoje, é de sempre, da vida inteira. A política é assim a vida inteira. São ciclos, acordos. São ciclos, lógico. Por exemplo, o Broca, ele era o líder ademarista aí de toda a região. E o Jânio Quadros era inimigo do Ademar de Barro e vice-versa. Pois o Broca, depois de um certo tempo, ele recebia o Jânio na casa dele. Eu mesmo cheguei a entrevistar o Jânio Quadros lá na casa do Broca. Ou seja, como o político gosta de falar, a vida política é como nuvem. Passa, é verdade. Quer dizer... Então, quem acreditar e no que acreditar, Você não viu uma foto aí na internet agora, esses dias? Tá o Júnior Filipe, o Francisco Carlos e o Marcos Oliva juntos, recepcionando. Então, tá o presidente da República? Não, recepcionando o João Dória, que teve que igualar. Os três ali. E é assim mesmo que a coisa acontece. O Broca e o Netinho, eles viveram uma fase política. Mas isso é certo, é errado, ou isso é bom? Não sei se é bom, ou certo ou errado, eu sei que é. O Broca e o Netinho não eram rivais políticos, eles eram inimigos políticos. Tanto que a cidade se dividia nos broquistas e nos netinistas. Os netinistas. E no final das contas, os dois também não foram para os mesmos palanques juntos, não fizeram a aliança deles, e etc, etc. Então, na política, hoje, o Bolsonaro é inimigo do Lula, mas não estranhem se amanhã ou depois, se um dos lados for eleito, eles não fizerem uma composição. O Fernando Henrique Cardoso não está falando em fazer uma articulação com o PT? Está falando. Então você disse que vota em pessoas. Como é que a gente pode escolher uma pessoa hoje em dia? Eu voto na pessoa. Hoje uma brigaiada na internet aí dos bolsonaristas com não sei o quê, porque tem uma polarização, entendeu? Eu voto na pessoa, eu não voto necessariamente no partido. Por exemplo, eu sou filiado ao PDT, mas não vou votar no Ciro, porque eu acho que ele tem estupim curto e o momento não é para isso. Mas Bolsonaro tem estupim. Aliás, Bolsonaro parece que não tem estupim. O Bolsonaro é o concurso. Não dá nem para comentar. Mas por que eu sou do PDT? Porque eu sou muito fã do Brizola. Sim. Entendeu? Então sou admirador do Brizola. Mas hoje em dia, pelo que a gente está vendo, e já não é hoje em dia, de uns tempos para cá, essa ideologia política, essa ideologia partidária, melhor dizendo, não existe mais, O cara escreve lá, cria um partido político, escreve por que o partido foi construído, os ideais do partido, mas se você olha depois o comportamento é completamente outro. E outra, vira o balcão do negócio, né? Porque é partidinho pequeno que vai negociar depois. Sempre foi assim. Olha, sempre foi assim. Terceiro livro, o primeiro foi o que a ponte caiu, nós estamos aqui. Aconteceu, virou notícia. Virou notícia. O segundo, esse é de que ano a que ano, Zé? O primeiro? Tá aqui, peraí. Eu acho, tá aí, de 2012. Esse é de 2012. Novembro de 2012. Esse aqui lançou em 2013. Não, mas conta a história de que ano a que ano?
Não entendi, como é que é? De que ano a que ano você conta a história aqui? Não, não é de que ano a que ano. Ah, é do ano. Não é de que ano a que ano. O que alimenta o livro sim, é esse banco de dados que eu tenho, registrando dia a dia o que aconteceu de importante a cada dia. Por exemplo, que dia é hoje? Hoje é 18. 18 de setembro. 18 de setembro. Muito bem. Vamos lá. Então, se eu for no dia 18 de setembro, o que aconteceu de importante na história mundial e de Guará nesse dia, 18, nessa data, né? Nessa 18 data. de setembro. 18 de setembro, vamos lá. Então, esse é o terceiro livro que não foi lançado ainda, mas nós estamos mostrando para vocês já aqui. Então, no dia 18 de setembro, por exemplo, do ano de 1822, 1822. eram criados os símbolos nacionais do Brasil, bandeira, brasão de armas, selo nacional e hino nacional. Hoje, na data de hoje... Wikipédia, olha que bárbaro. Esse aí é só de Guará. Esse aqui é só de Guará? Esse aí é só de Guará. Então eu vou dizer, você conta um aí que eu conto aqui. No dia 18 de setembro de 1935, esse livro, que é só de Guará, nascia o artista plástico Ernesto Sérgio da Silva Quissac, o Quissac Júnior Jojó. Hoje é aniversário do Jojó Quissac. Então. Ernesto, um grande beijo. Nem ele lembrava mais do aniversário dele. Aqui, nem ele. Foi dia 18, olha que bárbaro. Então, no dia 18 também, era fundado o América Futebol Clube no Rio. E aqui na nossa região, morria em Aparecida em 1982, no dia 18 de setembro, o cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Dom Carlos, você conheceu Dom Carlos? Conheci. Né? Conheceu. Em 1950, Figurinha. era inaugurada a primeira emissora de televisão da América Latina, a TV Tupi de São Paulo. Escuta, Então, você disse que nunca trabalhou com mulher numa rádio, já fizemos uma dobradinha aqui agora. Gostou? Exato. Então, a base dos livros, meu, são esses registros que eu tenho, então, nesse terceiro livro, Aqui. aconteceu até 2017, esses dados estão atualizados até 2017. Maravilha! Olha, para quem gosta de enciclopédia de papel na mão, como eu, apesar de que eu procuro muito no Google as coisas e tudo mais, mas quem quiser ter acesso a esse livro, você ainda tem uma edição desses? Os dois anteriores estão esgotados. Por isso é que eu fiz essa outra edição, trazendo esses dados aí para esse terceiro livro e acrescentando mais algumas coisas. Em primeira mão aqui no nosso Sintonia, hein, gente? Vai ser publicado quando? No começo do ano que vem. Começo do ano que vem. Já que nós estamos em setembro, eu vou atualizar até o final desse ano para fazer uma edição até 2018. Maravilha. E olha com dedicatória toda aqui, ó. Agradeço, Zé. Deixa eu ler a dedicatória, né? né? É, dedicatória. A minha amiga, eu não entendo minha letra. A minha amiga e colega Neuza Cipolle, este exemplar digitalizado no meu terceiro livro aconteceu até 2017. 18 de setembro, Zé Eu. Zé Eu. Bom, Zé além, nesse terceiro livro, bom, tanto no primeiro como no segundo, eu tenho os nomes de todos os prefeitos, intendentes, prefeitos e tal, até a data da posse de cada qual. Olha que bárbaro, que ótimo. E teve um dia, por exemplo, Guará só teve uma prefeita ao longo de sua história, a Maria Antônia de Campos, que era tesoureira da prefeitura e foi a única mulher que assumiu interinamente a prefeitura de Guará durante alguns dias. E isso aconteceu no dia 29 de março de 47. Agora, o interessante é que teve um dia, Deus, que Guará teve 3 prefeitos no mesmo dia. No mesmo dia. Será que foi aqui? Não, deixa eu ver aqui que eu já vejo. Bom, acontece que o Zoner Machado, ele foi chamado à Assembleia Legislativa, para assumir a função de deputado. Ele era suplente, e vagou lá o
cargo e tal, e ele foi chamado. Só que ele tinha que se apresentar naquele dia, senão eles iam chamar o outro suplente. Aí ele pediu exoneração do cargo, ele renunciou ao cargo de prefeito, e aí o vice-prefeito, Joaquim Júlio, é que deveria assumir. Cigozinho. Joaquim Júlio Cigozinho. Isso. Mas o Joaquim Júlio, ele tinha a intenção de ser candidato a prefeito, e ele não quis assumir, ele fugiu para não ter que assumir. Ele subiu da cidade para não ter que assumir, para não ficar sem condições de ser candidato a prefeito na próxima eleição. Ele fugiu, então ele sumiu da cidade? Sumiu. Aí a Câmara Municipal nomeou como prefeito